Diálogos Lunáticos, gravando mais um episódio, 22º, né, João? É isso, né? 22º episódio de Diálogos Lunáticos. O verbo tem que pegar delírio. Sempre se referindo ao que dizia Manuel de Barros sobre o que é importante na vida, sobre quanto é importante levar a vida a sério, o quanto é importante levar a vida na brincadeira, na poesia. Hoje, a referência no segundo bloco vai ser do livro O Foco Roubado, que eu já apresentei aqui antes em outro momento. Mas hoje eu tenho o prazer de receber uma entrevistada, uma nova colega que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, já conheço das redes sociais, e vamos fazer uma live amanhã também. E ela não sabia, mas eu convidei ela para aqui para vir de surpresa para conhecer o estúdio. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não é para conhecer o estúdio. Na verdade, mentir para você, é para você participar do programa. Andressa Tramuja, seja bem-vinda. Obrigada, Antônio. Super bem-vinda. Amanhã a gente tem uma live, a gente vai falar sobre a questão da obesidade. Obrigado pelo convite para essa nova parceria que a gente está fazendo aí. Possivelmente outras coisas legais vão acontecer, vão surgir. Eu também, agora, bem recentemente, fiz o podcast Diálogos Lunáticos também, fiz uma coisa sobre obesidade, nesse eu vou participar, em especial, muito menos como psicoterapeuta, mas muito mais como um obeso e um ex-obeso mórbido. Conta um pouquinho do seu trabalho, se apresente, Andressa, do jeito que você quiser. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu vim para conhecer o estúdio, estou aqui participando do podcast agora, né? Bom, Antônio, agradeço mais uma vez, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Fiz a minha primeira formação em fisioterapia, depois a formação em educação física e fui buscando subespecialidades aí que eu sentia a necessidade de colocar no meu dia a dia ali, na minha parte profissional, né? Para tratar o meu aluno, o meu paciente como um todo. Então, fiz diversas formações como a microfisioterapia, que é um dos meus carros-chefes no consultório, a formação das leis biológicas, que é o que eu estou trazendo mais esse foco agora no Instagram para trabalhar com esse público relacionado ao ganho de peso, à obesidade, né, com o desejo do emagrecimento para sair desse efeito sanfona. Tenho a formação também, a especialização em homeopatia, que é uma grande aliada aí para tratar o paciente como um todo. Então, esse tipo de trabalho, de método que engloba o paciente como um todo, onde eu possa atuar em várias esferas que ele precisa, né, de um auxílio, de uma ajuda, eu gosto, né? Acho que é um diferencial aí para trabalhar a raiz do problema em geral das pessoas, né? Então, são os carros-chefes aí, as leis biológicas, a microfisioterapia e a homeopatia. E, pessoalmente, aqui, esse programa chama-se Diálogos Lunáticos porque tem umas perguntas muito esquisitas, né, Andressa? O que te move, assim, o que te dá vontade, faz você, trabalho, vida, de maneira geral, o que é interessante para você? O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? O que é que te desafia? Olha, para a gente já é um pouco mais, vamos dizer assim, tranquilo falar desse assunto, mas eu vejo que para as pessoas, quando a gente conversa sobre isso, sobre essa parte integrativa, sobre células, sobre frequência, acaba sendo uma visão como se fosse algo lunático, né? Algo de outro mundo, né? Porque as pessoas lidam muito com o material. Aquilo que elas enxergam é o que elas acreditam. Normalmente, em geral, né? Então, quando a gente fala entra nesses papos, às vezes algumas perguntas que para muitas pessoas parece algo do além, né, ou diferente, normalmente acaba impactando a maioria das pessoas, né? Então, assim, eu gosto muito, o que me move, assim, no dia a dia é me aprofundar cada vez mais nesse mundo que se chama corpo. De certa forma, sabe? O que o corpo pode manifestar, as conexões, as correlações do nosso corpo com o ambiente físico, a interferência, as conexões que podem ocorrer entre essas duas questões, né? Entre essas duas esferas, vamos dizer assim. E por que será que você fez? Você tem ideia por que você fez essa escolha? Eu não tenho muito bem ideia, tenho uma ideia mais ou menos. Por que eu caí onde eu estou hoje? E por que o que é isso? Não? Por que você foi movida pessoalmente a esse lugar? Olha, desde criança passei por uma série de problemas físicos, pessoais, doenças, que me levaram a buscar mais esse lado da saúde natural, né? Então eu tive que tomar muitos medicamentos,
quando criança, para problemas de epilepsia, que eu tive uma febre alta, né, quando criança, que levou a uma crise convulsiva. E depois disso eu passei a ter essas crises de forma recorrente dos meus 4 anos de idade aos 12 anos de idade. Então foram 8 anos me acompanhando nisso. E ao longo disso, desse processo, eram internações, medicamentos, excesso de medicamentos, então tudo isso foi me impactando. E os problemas que a gente tem no dia a dia, aí, né, cada um nas suas casas, tudo isso que aconteceu comigo foi me moldando, me tornando a pessoa que eu sou hoje. E eu sempre venho buscando evolução, evoluir, né, em todas as etapas da minha vida, tanto na questão pessoal quanto profissional, né, então eu tenho essa curiosidade, essa coisa aguçada sobre a minha evolução, né, e o quanto eu me transformei ao longo da minha vida, eu quero levar isso para as pessoas, mostrar o que é possível, que existe, que tem como a gente transformar, né? Sair daquela caixinha, aquilo que a gente acredita, mas que mudando as nossas percepções, o que a gente pode alcançar, seja na saúde física, mental ou para a nossa vida pessoal. Você acha que a gente, como terapeuta, independente da área, a gente tem sempre uma dor anterior que a gente ajuda a remediar, ajudando os outros? Sabe que tem isso do curador ferido, que a gente chama aí? Acho que aquela situação que a gente vivenciou fica mais fácil da gente, aquilo que a gente já sentiu na pele, fica mais fácil da gente ensinar para alguém, porque a gente já passou por aquilo. Né? Tem até um terapeuta, né, um colega, um dos meus professores, um dos meus mentores, que é o Rafael Livramento, que ele fala que a gente só leva o paciente até onde a gente já foi. Né? Então, se você já viveu aquilo, fica mais fácil de você poder falar sobre, você tem mais base para falar sobre aquela situação. Então, quando você sai do fundo do poço, fica mais fácil você levar, né, mostrar a luz para esse paciente. Eu já estive aí, eu sei como é, sei quão ruim é essa situação e sei que você pode sair disso. E isso, para mim, é muito gratificante. Saber que o paciente, saber que os meus amigos, que alguém da minha família, eu pude ajudar a fazer essa diferença, essa transformação na vida da pessoa. Você, dizendo isso, você já esteve no fundo do poço, então, Andressa? Eu já. Já tive depressão, já passei por, né, grandes problemas, né, na minha percepção aí. E que eu podia, com isso, eu podia escolher ou me afundar mais ou querer sair disso, né? Quem diz que tem uma vida tranquila e sempre pacata e sempre boa, não pode estar dizendo a verdade, né? A gente entra em alguns lugares muito esquisitos às vezes, né? A gente se afunda em alguns lugares muito estranhos, né? Pois é. A gente às vezes olha para as pessoas, a gente tem uma impressão daquilo que a gente está vendo, né? Mas muitas vezes a gente está vendo um palco e a gente tende a comparar com os nossos bastidores. Né? Então eu já passei por um processo assim, onde eu via o palco de outras pessoas achando que o mundo delas era melhor do que o meu, porque eu estava comparando com o meu bastidor, né? E assim, como você falou, né? Às vezes uma vida pacata, né? Não é possível, até pode ser que tenham pessoas que vivam bem, sem tantos problemas, sem tantos transtornos, né? Mas cada vez que a gente vai buscando evoluir, os desafios, de certa forma, acabam evoluindo junto, né? Você me contou, pelo WhatsApp, ou quando a gente falou, uma coisa que não é verdadeira. O quê? Você mentiu para mim. Você falou que você não sabe falar bem em público, que você não sabe falar bem na câmera. Não é verdade. Será que eu menti, ó? Não é verdade, não é verdade. Você me enganou. Você fala muito bem, você tem muita expressividade, fala muito bem, com muita fluência. Você faz algo que eu acho que é parecido com o que eu faço, que vem 25 mil pensamentos, a gente tem que filtrar em um para poder dizer essa questão. Mas mesmo enquanto a gente está falando, os 25 mil continuam aí do lado, né? E essa escancarada verdade diz assim, não, eu já passei por isso, eu já passei por isso, todos nós já passamos por momentos muito, muito intensos. Eu tenho pacientes que são capa de revistas, enfim, né, de revistas nacionais, internacionais, são mega bem-sucedidos e têm uma vida horrível, né, tem uma qualidade de vida horrível. Então, sempre o que é a cena, né, o que é o bastidor, tá? Tem uma história que eu gosto de contar para provocar. Eu gosto de provocar, já te falei isso para você, né? Eu gosto de provocar as pessoas, né? Uma vez um paciente ia começar uma relação com uma mulher que era
Ele sabia, e eu já sabia, que era uma furada incrível. Mas era uma mulher linda, maravilhosa, incrível, super 10 e tal, mas que já tinha destruído a vida de algumas pessoas. E ele ia se relacionar. Né? Então ele disse assim, eu vou te contar uma história. Né? Eu acho sempre histórias muito interessantes. Eu vou te contar uma história. Você está me dizendo, metaforicamente, que você vai fazer um salto ornamental em uma piscina e você vai para o trampolim mais alto, mais incrível, você treinou e você vai dar piruetas no ar, você vai fazer coisas incríveis, maravilhosas e tal. Ele tinha comprado rosas e velas para colocar dentro do apartamento, para a entrada dela e tal. Você vai fazer, e vai chamar todos os amigos, e vai chamar a imprensa, todo mundo para olhar, né? E você vai fazer um lindo salto. Eu só preciso dizer uma coisa para você, a piscina está vazia. Né? Então, o salto vai ser incrível. O final já está escrito. Agora fica a sua escolha. Né? É bom provocar as pessoas a pensar sobre histórias. Às vezes a gente tem que contar essas histórias para a gente mesmo. Né? Dizendo assim, gente do céu, aonde é que o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo tocado nesse momento, onde é que vai parar essa história toda aí, né? Você pensa assim também, às vezes você fala assim, meu Deus, como é que se diz? Onde é que eu estou amarrando meu bode? O que eu vou fazer da minha vida? Né? E quais são as histórias que a gente se conta, né? Sobre isso e que você vai colocando ali, mascarando para não enxergar ou procurando evitar certas situações, né? E depois você vai dar de cara com a piscina vazia. Essa história combina com a história da obesidade. Né? Então, a obesidade é uma história que a gente conta pra gente, que a gente precisa viver dentro de uma bolha, que a gente precisa estar protegido, que a gente conta uma história fantasiosa, mas não é somente a questão, a nossa live a de amanhã é muito além do peso, é algo que é mais do que só o peso, né? Não é só criar está por trás, né, daquele símbolo na balança, né, aquele símbolo numérico na balança. Isso, então tem as coisas de saúde que vêm, tá, mas tem uma necessidade. No meu caso, eu tinha, como eu te disse, tinha 90 quilos a mais do que eu tenho até hoje em dia, né? Então, obesidade mórbida, muito mórbida, né? Então, hoje em dia, tenho perdido cada vez mais peso, mas sem antes consertar, isso aqui não dá certo. Tem muitas histórias, você deve ver pela microfisioterapia, enfim, pelo trabalho do emagrecimento, que tem muitas histórias que estão preservadas, estão seguras, guardadas dentro da gente. Como é que funciona isso? Existem as informações, né, as nossas percepções de como a gente vê esse mundo, né, e de acordo com a forma que a gente vê, isso a gente vai transmitir para o nosso cérebro uma informação e de acordo com essa informação que ele vai decodificar, ele vai se manifestar de alguma forma. Né? Então, quando eu tive conhecimento das leis biológicas, muita ficha foi caindo do que eu vivi lá no meu passado. Né? Até o que eu conto no livro que eu escrevi como coautora, no capítulo de um livro eu conto uma história minha, que quando eu vivenciei isso na minha vida, eu não tinha conhecimento das leis biológicas, né? E depois que eu tive conhecimento, eu pude entender, né, o significado disso, né, que é onde eu conto na história por trás dos sintomas. Então, o que a gente vive, né, no nosso dia a dia, a gente, a todo momento, a gente está aqui nesse ambiente, né? Então esse ambiente me trouxe uma percepção, né? Uma surpresa, né? Que eu nem sabia que ia estar aqui agora, nesse momento, nesse podcast. E o meu corpo vai se manifestar de alguma forma, né? Então, no primeiro momento, como você brincou, né? Não, você mentiu para mim e aqui por dentro o meu coração está palpitando, ainda está batendo forte. Procurou teus óleos essenciais e não achou? Eu usei um olhinho essencial, eu não achei, falei, meu Deus, eu não passei nenhum batom, né? Não deu tempo de me maquiar, falei, não vim nem tão preparada para isso e não achei o meu batom ali na bolsa. Mas essas situações vai trazer uma manifestação no meu corpo, né? Sim. Então, a gente vai manifestar isso através, né, do rosto vermelho, de uma palpitação cardíaca, porque nesse momento o meu corpo vai procurar sobrevivência, para lutar ou para fugir. Se é algo que está me ameaçando, então, claro, eu estou aqui com você, estou num ambiente tranquilo, não tem nada me ameaçando, né? A não ser a câmera, né, me deixando um pouco mais constrangida, mas é então, algo... Então, eu não estou ameaçando você, então? Você não, ainda bem. Então, não preciso me proteger disso, né? Mas essa questão, até para mim, é um desafio, essa coisa do falar em público, que eu já venho melhorando a cada dia, me colocando ali nas redes sociais. Então, é um desafio mesmo para mim. Então, quem olha, como você percebeu, nossa, eu falo super bem,
não tenho nenhum problema. Mas para a Andresa, ali por trás daquele palco, lá nos bastidores, tem uma Andresa nervosa, uma Andresa perfeccionista, uma Andresa que quer abraçar o mundo, acaba abraçando muitas coisas, acaba não dando conta de fazer tudo que deseja fazer. Então, tudo isso vai impactar de alguma forma em nós, né? E trazendo isso para a visão da obesidade, aquilo que eu vivo no meu ambiente físico, como eu interpreto, como eu percebo aquela situação, eu vou levar uma informação para o meu cérebro que vai impactar algum órgão. Então, a gente fala de uma tríade. O cérebro, né, a nossa percepção, a nossa psique, vai impactar no cérebro e vai impactar em algum órgão. E cada órgão que é impactado, ele tem um porquê disso, não é de forma aleatória, né? No caso da obesidade, existem vários conflitos, uma conjunção de vários conflitos que podem levar à obesidade, né? Então, por exemplo, uma criança que de repente na infância sofreu abusos, bullying na escola, ou os pais cobravam muito que não podia, às vezes a gente tem fases, etapas de vida que a gente está mais gordinho, está em fase de crescimento para os lados ou para cima, né? Então, assim, você está muito gordo, tua irmã está mais magra. Para a criança, aquilo é um ataque à integridade dela. E aquilo pode soar como algo onde ela precisa se proteger daquele ataque, como ela se sentiu naquele momento. Então, naquele momento, o recurso que ela tinha para se proteger era aumentando a gordura em relação a esse ataque à integridade dela. E aí, cada parte dessa gordura que vai crescer no corpo vai estar em alguma área específica de acordo com a situação que ela vivenciou, com aquilo que ela percebeu. Um exemplo que eu trago muito, até já trouxe isso no meu Instagram, é o que eu vivi na minha adolescência, na minha fase escolar, aquela fase que a gente está se desenvolvendo, a menina se tornando, né, mulher, entrando na fase da puberdade. E aí eu ia para a escola e tinha muita construção de prédios ali, ao redor, ali no caminho do trajeto da minha casa até a minha escola, do meu prédio até a minha escola. Era aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba mesmo. E era ali na região do centro. Então eu morava ali próximo da região do Batel, estudava numa escola ali no Batel, e eu ia a pé para a escola, dava umas 5, 6 quadras, e no caminho, esse horário das 7 horas da manhã, estava chegando os pedreiros nesses prédios, nessas construções. E eles olhavam com um olhar para mim muito... Para mim, esse olhar era ameaçador. E isso, para mim, gerava uma certa insegurança. E a gente ouvia muito, se cuidem, não falem com estranhos, se proteja, não fale, né, com qualquer pessoa na rua. Então, eu tinha um medo, de certa forma, de ser abusada, ou de ser assaltada, ou de ser sequestrada, né? Então, esse olhar do homem, desses homens, para o meu corpo, era um olhar, para mim, na minha percepção, um olhar abusivo. E com isso, eu fui criando as minhas proteções. Então, áreas do meu corpo que chamava atenção, começou a ter mais gordura, né? Isso eu não sabia nessa época, né? Mas hoje eu consigo entender por que aconteceu aquilo. Então, meu corpo para se camuflar, para não chamar tanta atenção e para proteger desses olhares da minha percepção abusiva, eu acabei criando essa gordura em determinados locais, como quadril, cintura, bumbum. Então, são aonde a mulher normalmente acaba acumulando mais gordura. Eu vou te pedir para você dar uma resumida, mas já passamos do tempo, porque nem vi a plaquinha, se apareceu lá, mas acho que não apareceu a plaquinha, e a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, a gente continua já na sequência do programa. Pode ser? Tá joia, com certeza. Tá bom. Começando o segundo bloco do programa Diálogos Lunáticos, o programa 22, a gente conversou tanto, né, Andressa, que a gente já até se perdeu na questão do tempo. Você estava contando tanto quanto a tua experiência pessoal, quanto a questão do agravado. Tem umas outras perguntas que eu quero fazer para você também sobre a ideia do foco roubado. Por favor, termine o que você estava pensando antes ali. Certo. Então, eu estava contando a minha história, né, na adolescência, o quanto a gordura pode nos proteger, né? Então, no meu caso, desse exemplo que eu dei desses olhares abusivos, na qual eu me percebia vulnerável diante do olhar desses homens nesse horário que eu ia até a escola, o meu corpo achou uma estratégia para sobreviver, então para proteger. Então o acúmulo de gordura nessas áreas, da região do quadril, da região do bumbum, era uma forma
que intencionalmente, inconsciente, eu queria camuflar para não chamar a atenção para esse local, né? Então, muitas vezes fica uma área que a gente considera inestética, né? Então, a mulher normalmente é muito preocupada com essa questão do bumbum, se vai para a praia, vai pôr um biquíni que está com a pele lisinha, sem gordura. Só que uma forma de eu camuflar e não ser tão atraente para essa, e não tão vulnerável, uma forma que eu tenho de me proteger é com essa camada de gordura superficial nessa área. Então, ela não está ali por acaso, né? Seja na região do abdômen, seja na região de flancos, no bumbum, na coxa, nos braços, essa gordura ela tem o porquê de estar ali, que é uma estratégia de sobrevivência do seu organismo. Nós homens não temos tanta noção, a gente vive uma sociedade muito machista, né, Andressa? A gente não tem a noção disso. Eu já escutei de várias amigas, de uma em especial, lá no Rio de Janeiro, ela disse, Tony, você não tem nem ideia o que é ter que andar de cabeça baixa, ou olhar para baixo, para não achar que a gente está concordando com qualquer olhar que a gente está recebendo. Então, tem ataques constante, só que a gente vive uma sociedade machista que isso parece que não, é só uma brincadeira, é só um desejo, não é, né? É como se fosse uma não autorização. Essa aqui, essa capa de gordura também tem uma, nas mulheres mais ainda, né? Tem uma intenção bastante, enfim, né? Vou me tornar evitável, não desejável para poder fugir um pouco disso. Trazendo para essa questão do foco roubado, em especial do uso dos celulares, da internet, disso também, eu acho que ali também é um outro lugar protegido, né? Então é um lugar que você fica em casa, seguro, sentado numa cadeira, tranquilo, está preso, está como se estivesse no estúdio, estivesse preso, e também está construindo em volta de si um aparato que você se aciona, entre aspas, com o mundo, mas você está de maneira segura. Quanto que a gente tem de medo das coisas, né? De viver, e o quanto é inseguro mesmo, né? Inseguro de viver. Exatamente, de acordo com o que cada um viveu, né? Se você passou por assaltos ou problemas, né, na infância, onde você estaria sujeito à morte, né? Porque para o corpo o perigoso é a morte, né? Então eu não posso morrer. Então como que eu vou fazer para sobreviver? Eu vou lutar ou fugir, ou eu fico paralisado, também que é uma forma, uma estratégia para que você não morra, para se fingir de morto. Então, é uma estratégia também mesmo essa paralisia. Agora, o que não dá para a gente permanecer nisso por muito tempo. Seja nesse sistema de luta ou fuga, em simpático-atonia o tempo todo, que isso vai fazer com que a gente, nesse estado de alerta, não permite com que você tenha uma boa noite de sono, né, com que você não regule os órgãos que precisam estar funcionando, né? Se o tempo todo a tua tireoide ficar ali, onde tem algo que me ameaça, vai gerar um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, para eu dar conta de tudo isso, e o nosso corpo precisa também se reestabelecer, né? Então a gente tem que ter esse sistema, como eu falo, sistema dia e noite, né? De simpaticotonia ou vagotonia, né? Que seria o sistema dia, onde você está ali na ação, na luta diária, e à noite o sistema para reparar o seu corpo, para que ele tenha condições de no dia seguinte fazer todo esse processo novamente. Então, esse entendimento que as leis biológicas me trouxeram, aliado à fisiologia, a gente consegue entender melhor e explicar melhor por que o nosso corpo funciona desta forma. Que muitas vezes a gente fica bravo, né? Nossa, eu não consigo tirar essa gordura, não importa o quanto eu me exercite na academia, qual a alimentação, que eu mesmo cuidando da alimentação, e tá ali aquela gordura localizada que não sai. Então, quando você olha para aquele sintoma que está se manifestando ou aquilo que está no seu corpo, o que está por trás disso? Por que eu tenho que ter essa barreira do que ela está precisando me proteger? É aí que está o segredo para a gente entender e como que a gente vai mostrar para o cérebro por que ele não precisa mais dessa barreira. Na visão haitiana, que é a minha leitura, né? Eu sou um psicoterapeuta de abordagem haitiana também, tem uma coisa muito importante, a gente não se preocupa tanto com a retirada do sintoma, né? Mas retirada do que predispõe aquele sintoma, mas antes com muito cuidado de como é que a gente lida com isso. Algumas pessoas, a gente estava conversando nesses tempos, algumas pessoas têm a preocupação, eu vou tirar trauma, eu vou tirar o sintoma, eu vou tirar isso como se fosse essa a busca essencial, e não é a busca essencial, né? A busca essencial é que a gente restabeleça um fluxo original para esse corpo, para ele mesmo poder dar conta disso. Exato. A gente não precisa saber de tudo, toda a história que aconteceu, a gente não precisa ter consciência de todos os segredos, a gente não precisa ter, e às vezes a gente até herda já
de família, de histórias, pré-histórias, já muito antigas, histórias de guerra, histórias de perda. A gente herda esses medos e fica em estimulação simpático-tônica o tempo todo, né? Que é o que a gente chama de coraça na visão haitiana. Então, o corpo fica endurecido, músculos que não precisam ficar endurecidos, o corpo fica estressado por uma coisa que já não é nem mais presente, ou é da infância, ou é dos antepassados, das pessoas que vieram antes da nossa história, e aquilo está simbolizado ali, mas ainda é uma estrutura de proteção. Vai aos poucos, né, Andressa, que a gente possa convencer a esse corpo suavemente, amorosamente, a que ele possa voltar a ter um fluxo e poder dizer as verdades, as coisas duras, porque a vida em si é dura. Não dá para dizer que depois de tudo isso, depois de curado, a vida vai ficar mais fácil. Não, só fica a gente dá conta de uma maneira mais suficiente das coisas da vida. O sintoma, como você falou, a gente também procura, na visão da microfisioterapia, leis biológicas, homeopatia, tratar a raiz do problema, né? E aquele sintoma é um aviso que teu corpo está te dando, como se fosse o alerta do celular, aquele bannerzinho mostrando que algo está acontecendo ali dentro, né? Então, o sintoma, ele serve para que você olhe para o seu corpo, não para que você mascare aquele sintoma. Que normalmente uma medicação... eu estou com uma dor na lombar, me dá um analgésico que eu vou tomar e vai diminuir essa dor. Mas, eu estou com essa dor na lombar. Por quê? Eu fiz algum movimento? Não fui para academia hoje, não treinei, e essa dor começou agora de tarde. Será que é a minha postura que está inadequada? Mas eu, a princípio, estou na mesma postura, estou aqui no mesmo número de horas na minha cadeira do escritório, do consultório. Então, o que esse sintoma está querendo dizer? É você, através dele, olhar o que está acontecendo, encontrar a raiz do problema, né? E como você falou, tem coisas que vêm transgeracionais, de histórias do clã familiar, né? Aí a gente fala muito do campo morfogenético, né? Então tem informações que eu não vivi, mas que está ali na minha memória. Então, por exemplo, quando você estava a sua avó já tinha você dentro dela. Como assim, Andressa? Porque quando a sua avó estava grávida da sua mãe, dentro da sua mãe, ali na barriga da sua avó, a sua mãe já tinha as células ovarianas, os ovários. Então, se sua avó passou por alguma situação, algum tipo de estresse, algum susto, impactou no corpo da sua avó e automaticamente na sua mãe, e você já vai vir com essa memória de fábrica. Então, a gente não vem zeradinho de fábrica. A gente já traz memórias ali através dessas células corporais. E o que você pode dizer? A gente está nos nossos minutos finais, agora havia ter a plaquinha de 5, já deve faltar uns 3 só. O que você diz amorosamente para as pessoas para que elas possam se sentir provocadas a essa mudança? Como é que elas podem perder esse medo de mudar, de poder cuidar mais de si, sem tanta culpa, né? Sem tanta acusação? Olha, você faz isso. O que é que você fala pessoalmente? O que a Andressa, não profissional, a Andressa mesmo, a pessoa da Andressa, a mulher Andressa, diz para as pessoas aí? Olha, hoje eu consigo enxergar, né? A Andressa consegue, não a profissional, mas a Andressa consegue enxergar que esses sintomas, as doenças, ela vem como uma oportunidade para que a gente possa evoluir. Então, muitas vezes a gente quer se livrar daquela situação, mas não entende por quê. Então, se você tem algo no seu corpo, seja no mental, no emocional, ou alguma coisa física que está te incomodando, te afetando, olhe para isso com carinho e veja o que isso quer dizer. Se você não conseguir identificar, vá até um profissional, um psicoterapeuta, um profissional que trabalhe com as leis biológicas, pode me procurar, pode procurar o Tônio, e olhar para essas questões que estão lhe incomodando e o que você tem para aprender com essa situação. É uma oportunidade de você evoluir, porque aquilo que se repete na nossa vida, né, a doença, ela acaba tendo uma utilidade. Então, qual que é a utilidade dessa doença ou dessa situação que se repete constantemente na minha vida? Qual que é a utilidade desse nosso programa, dessa nossa conversa? Tomara que seja útil para as pessoas, né? Tomara que a gente tenha conseguido provocar as pessoas de maneira surpresa, como também está sendo a surpresa dessa conversa. A gente tem mais 30 segundos para terminar. Quais são as suas últimas palavras, então, Andressa? Muito obrigado, muito bom ter você aqui. Obrigada a você também. O meu recado principal é poder transformar a vida dessas pessoas para que elas possam olhar e aí ter uma vida melhor, com mais qualidade, mais saúde e bem-estar. Se você foi provocado, porque eu fui, acho que a Andressa também foi provocado, a gente se dá por satisfeito e encerra o 22º programa Diálogos Lunáticos. Até a próxima.